30 de novembro de 2025, domingo de manhã, um homem perdeu a vida após entrar na jaula de uma leoa. O homem, conhecido como Vaqueirinho, se chamava Gerson de Melo Machado e tinha apenas 19 anos. Meu Deus do céu! Ai, meu Deus, olha! Olha, meu! Ai, meu Deus, pra que subiu ali? Como é que é? Olha, já pegou ele. Ai, meu Deus, pra que Ai, filho, já pegou ele, já pegou. Meu Deus! Pegou ele! Pegou ele! É o quarto musical, pegou ele! Pegou Oi, gente, eu sou Mari Medeiros, formada em Medicina Veterinária, e hoje a gente vai falar desse caso de um homem que infelizmente perdeu a vida ao entrar na jaula de uma leoa no zoológico de João Pessoa, na Paraíba. Gente, esse zoológico eu conheço de perto. Quando eu estava na minha graduação, me formando em Medicina Veterinária, eu tive o grande prazer de poder estagiar nesse zoológico, então é um zoológico que eu conheço de perto. Eu conheço os funcionários, conheço o veterinário Tiago, que vocês vão ver o pronunciamento dele aqui no vídeo de hoje. E eu conheço também essa leoa. Eu estagiei lá por vários meses, todos os dias, e exatamente por causa disso eu me sinto aqui no dever de explicar algumas coisas aqui para vocês. Então, gente, a gente pode ver aqui no vídeo a altura do muro, certo? São mais de 6 metros de muro, então está totalmente dentro das medidas de segurança do zoológico. Além do muro, a gente tem essa tela de proteção aqui em cima. E assim, gente, olhando para essa imagem, eu não sei como esse homem conseguiu subir aí. Eu não sei se ele subiu por aqui, não faço ideia. O que me chama muita atenção é o fato de que estava cheio de pessoas nesse local e ninguém tentou impedir esse homem de escalar esse muro, né? Aqui a gente consegue ver a árvore por onde, da tela, ele conseguiu passar para a árvore para poder descer. E as pessoas que estavam lá assistindo e filmando, ao invés de tentar chamar algum funcionário do zoológico, seguranças, tá? Porque tem seguranças armados aí no zoológico. Olha só, da tela ele pula para a árvore, começa a descer. E leões, gente, eles não são grandes escaladores de árvores, mas a leoa, principalmente, que é um animal mais leve, ela consegue sim subir em árvores, tá? E nessa altura aqui que ele tá, se ela de fato quisesse pegar ele para se alimentar, digamos assim, ela teria conseguido com muita tranquilidade, além de que é um animal que pula muito alto, né? Então, se essa leoa quisesse aqui se alimentar dele, ela teria pulado, ela conseguiria escalar até aqui a altura onde ele está tranquilamente e puxar ele para baixo. Mas mesmo assim, o animal espera. Então, isso mais uma vez, olha só, ele vai descendo e aí sim ela pega. Isso mostra pra gente mais uma vez de que essa leoa, ela não estava atacando, e sim ela estava defendendo o território dela. E aí, infelizmente, houve essa demora para que os funcionários do zoológico fossem avisados do que estava acontecendo, né? No momento que o homem começa a escalar o muro, já poderiam ter tentado chamar algum funcionário, algum segurança que fica sempre por ali. O recinto dos leões é bem perto da entrada do zoológico, tá? Inclusive, ali muito próximo tem a sala onde ficam os veterinários, os biólogos. A sede ali da parte administrativa do zoológico é bem do lado do recinto dos leões, tá? Então, houve essa demora somente depois que o homem já estava sendo atacado, é que as pessoas foram atrás de tentar chamar alguém e avisar o que estava acontecendo. E é lógico que é uma leoa. É de se esperar o que ia acontecer, né? A culpa não é do animal. Os leões são animais extremamente territorialistas.
O que é importante saber sobre esse zoológico em primeiro lugar? É um zoológico que segue à risca todas as normas de segurança. Como a gente pode ver nas imagens, esse muro tem mais de 6 metros de altura. Inclusive, em muitos recintos, as regras elas são até extrapoladas, tá? Existe uma regra mínima de segurança que todos os zoológicos precisam ter, e em muitos recintos, nesse zoológico de João Pessoa, essas regras são até extrapoladas, trazendo ainda mais segurança, mas é realmente uma situação que foge do controle quando a gente vê um homem que claramente não está na sua melhor condição psicológica, né, vamos dizer assim, decide entrar de forma voluntária ou por causa de um surto dentro do recinto de um animal selvagem. Eu vou comentar aqui ao longo do vídeo algumas coisas sobre esse zoológico, tá? Além das normas de segurança que são seguidas à risca, o zoológico ele não tem aí nenhuma culpa do que aconteceu, visto que os recintos estão dentro da norma e é totalmente uma situação atípica, né, gente? O homem, ele decidiu entrar, seja uma decisão consciente ou por causa de um surto, ele entrou voluntariamente, ultrapassando todas as barreiras que não são fáceis, né, para entrar na jaula dessa leoa. Inclusive, as primeiras notícias até chegaram a dizer que seria uma tentativa de tirar a própria vida, né? Hoje, as notícias que a gente tem é que o rapaz, o vaqueirinho, ele tinha mais de 10 passagens pela polícia, mas não era nada grave, não era nem situação assim de roubo ou tentativa de machucar alguém, eram danos a patrimônios públicos, ele jogava pedra em carro de polícia, esse tipo de coisa. Ele era uma pessoa que, desde os 10 anos de idade, já tinha sintomas de esquizofrenia, a mãe dele é esquizofrênica e a avó tinha problemas mentais, então, por causa disso, os irmãos dele, todos foram adotados. Ele tinha 4 irmãos e todos conseguiram adoção e ele não conseguiu justamente por causa desses problemas psiquiátricos. Então ele não tinha ninguém para cuidar dele, tinha esses problemas e provavelmente aí tudo indica que realmente é um surto, né, gente? Se trata de um surto, a gente não sabe o que se passava na cabeça dele, mas ninguém em sã consciência vai entrar na jaula de um leão, né? E a leoa, ela fez o que qualquer animal faria, principalmente em se tratando de leão, que é um animal extremamente territorialista, né? É muito importante que vocês saibam que o fato de um animal estar no zoológico desde que nasceu, que é o fato da leona, tá? Ela nasceu no zoológico de João Pessoa. Na época que eu estagiei lá, eu cheguei a conhecer não só ela, mas também os pais dela. O leão e a leoa que estavam lá, eram 3 leões na época que eu estagiei. Os pais dela, hoje em dia, não estão mais vivos, né? Então a leona, ela tá no recinto sozinha. Então, gente, esses animais, não é pelo fato deles estarem acostumados a ser observados por pessoas, verem ali as pessoas todo dia, tem os tratadores, tem os veterinários, mas esses animais, eles não são dóceis, gente, eles são selvagens. E isso é, inclusive, regra de zoológicos de que o comportamento selvagem desses animais, ele precisa ser mantido. Por quê? Porque o zoológico hoje, gente, ele tem uma importância enorme para a conservação de espécies em extinção, tá? Então, muitos zoológicos têm planos de reprodução dessas espécies para reintrodução desses animais na natureza. Então, esses animais eles não podem ser domesticados. O instinto selvagem precisa ser mantido para que isso seja passado de pai para filho e esse instinto permaneça e que esse animal, quando reintroduzido na natureza, ele consiga sobreviver, o que não é nada fácil, né? Então a leona, ela agiu da forma que qualquer leão agiria. A gente não pode nunca culpar um animal por agir da forma que ele foi feito para agir, da forma que o seu instinto diz que ele haja. Apesar desses animais estarem sim acostumados a ver pessoas, eles não estão acostumados a pessoas dentro da jaula, dentro do território, junto com eles, porque não é assim que ocorre o manejo dentro de um zoológico, tá, gente?
Normalmente o zoológico dessa parte aí de predadores, né, de felinos, grandes felinos, você tem esse recinto maior, que é o recinto de exibição, né, mas você tem na parte de trás recintos menores, e esses animais eles são condicionados, tá? Inclusive lá no zoológico de João Pessoa, eles faziam um trabalho sensacional de adestramento desses animais, dos grandes felinos. Eu pude participar, pude assistir a esse adestramento, uma coisa fantástica. Então, como o próprio veterinário fala, vocês vão ver, a leona, ela é condicionada. Então, eles conseguem colocar ela nessa parte de trás para poder entrar no recinto de exibição, fazer a limpeza, trocar a água. Tudo isso é feito sem a presença do animal no recinto, obviamente. Em muitos zoológicos ocorre sim esse tipo de adestramento, de condicionamento, de colocar um animal numa jaula para que as pessoas possam trabalhar no recinto de exibição, aí volta o animal para a exibição e é feita a limpeza na parte de dentro. Então existe todo um manejo envolvido para a segurança do animal e das pessoas. E uma coisa que eu posso garantir para vocês é que o zoológico de João Pessoa é pequeno, é um zoológico muito pequeno quando comparado com outros do Brasil. Tem poucas espécies de animais, mas a qualidade de vida que eles proporcionam para esses animais, inclusive na imagem, a gente pode ver que a leona, ela está muito bem fisicamente. Os animais recebem uma alimentação de extrema qualidade. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, são coisas que eu vi com meus próprios olhos, não foi ninguém que me disse. Eu vi, eu estava lá no dia a dia. Eu posso garantir para vocês que os profissionais que trabalham nesse zoológico, gente, são exemplares. Os veterinários, os biólogos, os zootecnistas, os tratadores, todo mundo trabalha com muito amor. Porque a gente sabe que, infelizmente, a condição financeira não é boa. Então, apesar da pouca verba que esse zoológico recebe, por ser um zoológico pequeno, é justamente por isso que eles não têm muitos animais, porque espaço tem, eles poderiam sim ter mais animais, mas eles têm a quantidade de animais que eles dão conta de cuidar, e os animais são extremamente bem cuidados, bem alimentados, condicionados, adestrados e têm enriquecimento ambiental dentro dos seus recintos, e todo mundo que lá trabalha é muito empenhado e faz isso com muito amor. Coisa que na veterinária eu vi pouco. Na minha curta carreira na veterinária, eu vi pouco desse amor pela profissão, sem o retorno financeiro, tá? Porque o salário desses profissionais é muito pouco para o que eles fazem. E também é importante que se diga que essa situação, ela também causa um estresse na leoa, tá? Porque a gente está falando de um animal que não é racional como a gente. Então ela não entende o que está acontecendo. Isso nunca aconteceu na vida dela. Ninguém nunca entrou no recinto dela sem a questão do condicionamento, tá? Então, na cabeça da leoa, aquilo ali era uma invasão de território. É como se um ladrão entrasse na sua casa. Como você reagiria, né? Esse homem, que é algo que essa leoa não conhece, ela não sabe quem ele é, o que ele foi fazer, ele poderia estar lá na cabeça da leoa para tomar o território dela, ou pior ainda, ele poderia estar lá para tirar a vida dela. Então, ela reage de forma defensiva. Como eu falei, aquilo não é um ataque, é uma defesa do território e da vida dela. É um animal que não entende o que está acontecendo, é um animal selvagem. É lógico que eu me solidarizo muito pelo vaqueirinho. É de verdade uma tragédia, uma tristeza, visto que era uma pessoa que tinha problemas, que precisava de cuidados e não teve, infelizmente, até pela própria condição da família. A família toda era uma família vulnerável, né, gente? Então, é muito triste toda essa situação, é uma fatalidade. Então, meus sentimentos a toda a família do vaqueirinho. E uma das minhas preocupações quando eu vi essa notícia foi com a vida da leona também, porque
Aqui no Brasil a gente não vê tantos casos, mas ao redor do mundo tem bastante situações como essa de pessoas que entram deliberadamente em jaulas de animais, né, de ursos, de tigres. Aqui no Brasil a gente tem outros casos também. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu trago para vocês mais casos como esse. Inclusive um caso de extrema repercussão, que foi o caso de um gorila que foi abatido porque os pais ali não estavam prestando atenção e uma criança entrou na jaula do gorila. O gorila não demonstrou agressividade com a criança, mas é um gorila. É um bicho que tem uma força absurda. Então ele pega o menino e ele começa a andar com o menino pela jaula e isso machuca porque é um animal absurdamente forte, né? E esse gorila, ele foi abatido e ele é uma espécie em extinção. E isso gerou uma comoção mundial muito grande contra esse tipo de procedimento que acontece em muitos zoológicos. Quando uma situação dessa acontece, de uma pessoa entrar numa jaula e estar ali correndo um risco de vida, ou às vezes nem mesmo correndo esse risco de vida, muitos zoológicos adotam essa forma de agir, de abater o animal antes de tentar qualquer outra coisa, né? No zoológico de João Pessoa, o veterinário garantiu que a leona não vai ser sacrificada, o que me deixa muito tranquila, visto que a culpa nunca é do animal, né, gente? A culpa nunca é do animal, a culpa é das pessoas. Mas eu quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários se é correto, não é correto, essa questão de sacrificar ou não um animal numa situação como essa. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu sou contra o sacrifício, principalmente porque a grande maioria das vezes, nesses casos, a pessoa entra porque quer no recinto. Lógico que eu não estou falando do caso da criança, que aí a responsabilidade, do meu ponto de vista, deveria ter sido dos pais, né? Que deveriam estar de olho. Uma criança de o quê? 3 anos de idade, você vai deixar solto num zoológico? E, lógico, o zoológico deveria ter. Esse zoológico não tinha estrutura de segurança, porque permitiu que uma criança caísse dentro da jaula de um gorila. Então é exatamente por isso que os zoológicos hoje, eles têm regras muito restritas e claras, que precisam ser seguidas para garantir a segurança, principalmente de crianças e de pessoas que podem acidentalmente acabar caindo, né? Isso aí eu posso garantir a vocês que o zoológico de João Pessoa segue à risca, tá? Os recintos são extremamente seguros e, como eu já disse, foi realmente uma situação que fugiu do controle, porque ninguém espera que uma pessoa vai escalar um muro de mais de 6 metros e descer por uma árvore dentro do recinto de uma leoa, né? Uma coisa que eu acho importante a gente esclarecer aqui também é que nós, os seres humanos, e esses animais, esses predadores, a gente não tem uma relação de presa e predador. Ou seja, o leão, a onça, o urso, seja qual for o predador, ele não olha para a gente e pensa, uma presa, eu vou me alimentar dessa pessoa. Não, a gente não é presa de nenhum animal, tá? A interação que a gente tem quando esses encontros acontecem, normalmente se evita. Tanto a gente vai evitar o animal, quanto o animal vai evitar uma interação com a gente. Isso é o mais comum. Ah, Mari, mas tem ataque. Ai, mas e o caso da onça? O caso da onça que atacou o seu Jorginho é um outro caso completamente atípico, que se vocês quiserem que eu traga aqui em mais detalhes, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo para vocês comentando sobre isso, tá? Mas o normal, aquilo ali fugiu da regra totalmente e existem motivos para isso, tá? O normal é que esses animais eles nos evitem também, tá? Foi assim que a gente evoluiu ao longo dos anos. Tanto que, gente, quando ocorrem esses ataques de animais a seres humanos, é muito comum que esses animais não consumam a carne humana, tá? Como foi o caso da leona. Ela agiu ali em defesa do seu território, ela defendeu o seu território e ela fez o que todo leão faz, que todo predador eficiente, ele sabe que para abater uma presa, a mordida é no pescoço ou na cabeça,
e ela deu uma mordida justamente nessa região aqui de trás da cervical. E é um animal com uma força absurda, né? Então, infelizmente, o vaqueirinho acabou perdendo a vida, né? A gente não tem como a gente resistir a uma mordida dessa, mas ela não se alimentou, ela não estraçalhou o corpo. Vocês estão entendendo? Que foi realmente ali uma mordida, uma forma de defesa. Não é que é um animal incontrolável, um animal absurdamente agressivo, não. Não é nada disso. Então, os predadores sabem que, para conseguir capturar essa presa de forma rápida e eficiente, a mordida é aqui nessa região. E assim ela fez. Então, gente, vou falar um pouco mais sobre o zoológico, tá? Tem muitas questões que a gente pode abordar sobre o comportamento dos leões. São animais sensacionais, que têm uma estrutura social, né? É o único felino que vive em grupo. Então, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu posso estar trazendo alguns vídeos para vocês falando dessa parte comportamental e dessas interações sociais entre os leões, que é muito, muito interessante. Então, gente, assim, em resumo, o que aconteceu foi uma grande fatalidade. A culpa não foi do zoológico, visto que eles estão dentro das normas de segurança, visto que os animais estão bem tratados, bem alimentados, têm bem-estar, enriquecimento, adestramento. Os recintos estão todos dentro do padrão que o IBAMA impõe para se criar cada espécie, né? Cada espécie vai ter aí o seu recinto ideal, com o seu devido enriquecimento ambiental, e todos os recintos no zoológico de João Pessoa cumprem à risca essas regras. A culpa não é do zoológico e a culpa não é muito menos da leoa, né, gente? E isso é uma tragédia que causa uma preocupação grande nas pessoas quererem começar a atacar pedra nos zoológicos. Gente, é legal ver bicho preso atrás de grades? Não, ninguém gosta. A realidade é essa. Mas é necessário, tá? Como Richard Rasmussen fala, conservação começa no coração e passa por aqui e termina no bolso. Conservação é caro e tem que ser racional, não só emotivo. Nós, seres humanos, somos os causadores da extinção de muitas espécies, gente. Muitas. O nosso planeta está passando por um problema ambiental de perda de floresta, os oceanos estão morrendo, espécies estão cada vez mais entrando em extinção e espécies já estão sendo extintas devido à ação humana. Então, do meu ponto de vista, como veterinária e como ser humano, eu acho que a gente tem a obrigação de cuidar do meio ambiente, do planeta e das espécies para que elas não sejam extintas. Para mim, é uma obrigação, visto que a culpa foi nossa. E como é que a gente faz isso? Os zoológicos, gente. É importante dizer que os animais que estão nos zoológicos, ninguém foi lá na África, pegou a leona e trouxe para colocar num zoológico. Isso não existe. Animais que vão para zoológicos são animais que são comprados de forma ilegal, certo? O tráfico ilegal de animais. Esses animais são resgatados, vão para os CETAS e depois dos CETAS, depois de tratados, se a reabilitação for possível, eles são devolvidos para a natureza. Mas, infelizmente, a grande maioria da realidade desses animais traficados é que eles não conseguem mais voltar para a natureza. E aí, o que é que você faz com esses bichos? Você coloca no zoológico, porque no zoológico você vai reproduzir e esses filhotes aí sim podem ser recolocados na natureza. Então, o zoológico ele tem um papel hoje fundamental para a conservação e no combate da extinção das espécies. Tenham a certeza, gente, de que o animal que você está vendo através de um vidro ou através de uma jaula, aquele animal ele não tem mais condição, ele não sobrevive na natureza. É por isso que ele está no zoológico, tá? Não é porque as pessoas querem, não é porque é bonito, não é porque as pessoas querem isso aqui, porque você manter um zoológico, gente, é muito dinheiro. Já pensou um custo para alimentar um leão, um único leão? É muito caro, tá? Então, o objetivo não é financeiro.
O objetivo é, de fato, ajudar e tentar consertar o nosso erro. Então, por que os zoológicos são importantes? Por causa da conservação das espécies, o combate à extinção dessas espécies, a reprodução desses animais em cativeiro, estudos científicos que, alguns anos atrás, a gente sabia pouquíssimo sobre os animais selvagens e hoje a gente tem bastante literatura, temos muito o que aprender ainda, mas a gente sabe muito por causa desses animais que podem ser estudados por cientistas, por professores, por alunos, estagiários, como eu fui um dia nesse zoológico, escrever artigos científicos, entender um pouco mais do comportamento, da fisiologia, da anatomia desses animais, inclusive do tratamento de doenças, que até alguns anos atrás a gente não sabia nada sobre patologia e sobre tratamento desses animais. Então tudo isso foi possível por causa dos zoológicos. E esses estudos, eles são realizados até hoje fora do Brasil. Zoológicos aí de países de primeiro mundo conduzem pesquisas absurdas, estudos que acrescentam muito à comunidade científica. Então, tudo isso é mérito dos zoológicos, tá? Além de educação ambiental. Porque se a gente não educar as pessoas, a gente nunca vai resolver o problema. A gente nunca vai resolver o problema enquanto a gente estiver falando para uma bolha de pessoas que já gostam de animal, que já gostam da natureza, que já fazem aquilo que está no seu alcance. Se a gente não fura essa bolha e não chega no cara que está lá na Amazônia e vê como a sua única fonte de renda pescar ou abater uma espécie que já está em extinção porque ele não está nem aí, porque ele precisa do sustento dele, ele precisa ter a comida na mesa dele. E a caça e a pesca ilegal é a forma dele sobreviver. Mais uma vez citando Richard Rasmussen, não existe conservação sem comida na mesa. Então a gente precisa ajudar as pessoas, a gente precisa educar as pessoas para que a conservação, ela de fato aconteça. E zoológicos são uma excelente ferramenta de educação ambiental também. Então, gente, estamos aqui no Pátio Botânico Carro da Câmara, é o ocorrido de hoje. Com relação ao recinto, né, o parque pode responder. A gente segue uma instrução normativa do IBAMA que rege como é que deve ser feito esse recinto para garantir uma segurança para a população, para os profissionais e para os animais que estão aqui sob nossos cuidados. Então o recinto ele ultrapassa todas as medidas de segurança. Então, a gente tem medidas de segurança ultrapassadas em mais de 2 metros, a gente tem borda negativa com 1,5 metro, e algumas coisas a gente não consegue prever, porque realmente foge da normalidade. Com relação ao animal, a gente tranquiliza que o animal é condicionado, então ele passa gradativamente, anualmente por treinamentos, e esse treinamento garantiu que conseguisse colocar esse animal de volta sem uso de arma de fogo, sem uso de tranquilizante, de dardo, e aí ele obedeceu, né, foi para dentro do seu recinto. Obviamente teve uma demora porque o animal estava muito estressado, em choque também, e aí após esse animal estar dentro desse ambiente que a gente vai chamar aqui o recinto extra, né, atrás do recinto, a gente pôde dar uma observada melhor nele e percebeu que o quadro de estresse, de choque que o animal estava foi baixando gradativamente. A gente percebe o animal está bem mais tranquilo, assustado com tudo isso, assim como toda a equipe do zoológico está e a população. Mas agora, a gente, com relação à Leona, a gente tranquiliza a população que o animal se encontra bem e assistida pela equipe técnica. Então a gente tem biólogos, zootecnistas e veterinários que estão dando assistência a esse animal para garantir ao longo agora dessa semana e das próximas semanas um acompanhamento ainda maior, que é o que é preconizado quando a gente tem um contato de um animal selvagem, seja ele exótico ou silvestre, e diretamente com o ser humano. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você acha de tudo que eu trouxe aqui nesse vídeo. E se você gostou, deixa um like e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos. A gente ainda tem algumas coisas para tratar aqui sobre essa questão do ataque no zoológico, tá? Então já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema que vocês querem, deixa aqui nos comentários que eu vou estar trazendo o vídeo para vocês. Vamos começar a movimentar esse canal aqui agora, tá, gente? Porque é uma questão de necessidade mesmo trazer educação sobre o meio ambiente, sobre a conservação e sobre os animais, tá? E obrigada por assistir.